Então, ontem o Paulo, né, nos chamou uma reflexão no grupo, né? Colocou uma mensagem. Eu acho que é importante a gente estar meditando sobre isso, né? Não no Amém. sentido assim de cobrança, de nos cobrarmos, né, mas de realmente entendermos, né, o processo, né? O que o Pai tem feito, né? Em nós e através de nós, né? Ele perguntou assim, né? O que estamos permitindo que Cristo Jesus faça através de nós no seu corpo multimembrado, né? Então, o que estamos permitindo que Cristo Jesus faça através de nós. E já há alguns anos, né, que o Pai, né, pelo seu Santo Espírito, tem trabalhado em nós, né? E realmente tem nos dado muitas revelações, né? Muita coisa nova tem surgido. E temos realmente aprendido muita coisa e temos crescido muita coisa, né? Podemos dizer que estamos amadurecendo também, né? Tendo uma maturidade maior. Só que é algo que é muito maior do que cada um de nós, né? Realmente não é um crescimento individual, né? Não basta realmente nós individualmente nos dedicarmos, nós individualmente queremos chegar na santidade, né? Realmente essa visão de corpo que ele tem nos dado é muito forte, né? E eu acho que o maior aprendizado é isso, né? Nós aprendemos a crescer em conjunto, né? Nós aprendemos a realmente termos esse amor uns pelos outros, termos esse interesse uns pelos outros, né? Aprendemos realmente a mostrar essa empatia, né? Do nosso irmão, sentir a dor do irmão, né? Sentir a necessidade do irmão, se entristecer com o irmão, se alegrar com o irmão, né? Acho que o Pai tem nos ensinado isso também de uma certa maneira, né? E acho que tudo isso faz parte, né, desse aprendizado, né? Então, assim, por um lado, né, a gente pode até falar que realmente a gente tem recebido mais do que a gente tem manifestado, né? Paulo fala também que cada um ande conforme tem alcançado, né? Que é realmente parece óbvio, mas não é, né? Porque realmente o que a gente tem recebido é muito maior, né, do que a gente tem andado. Por quê? Pela nossa natureza, né? Então, assim, como Cristo mesmo, Jesus Cristo falou, né, que o espírito está pronto, mas a carne é fraca, né? Então, nosso espírito, hoje, ele tem uma sensibilidade muito grande. Então, em espírito, a gente recebe muito rapidamente as palavras, né? Então, a gente consegue, quando recebe a mensagem do Pai, quando vê uma palavra que a gente sente que é dele realmente, a gente abraça isso, né, de imediato e aquilo lá realmente se torna a vida para a gente. Mas a nossa alma, né, ainda está, de uma certa maneira, vinculada à nossa natureza humana, né, nossa natureza adâmica. Embora em Cristo, né, nós já vencemos essa natureza adâmica, né, essa natureza já morreu na cruz com Cristo, né? Mas ainda trazemos, né, em nossa mente essa herança, né? Essa consciência da nossa natureza pecaminosa, essa consciência do pecado. Embora o pecado também já está aniquilado, conforme diz a palavra, né, conforme Paulo mesmo fala, né, que não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo. Embora a gente saiba tudo isso, né, ainda temos um certo vínculo, né, vamos dizer assim, mental em nossa mente, que ainda nos limita, né, a andar plenamente no que o Pai tem nos revelado, né? Acho que tem essa limitação. Mas acho que tudo isso faz parte do processo, né? E como é corpo, né? Não adianta, assim, não tem como um corpo crescer, um membro mais rápido que o outro, né? Porque senão o corpo não seria perfeito, né? Então, acho que o Pai usa todas essas circunstâncias, as próprias dificuldades, as enfermidades, né, as intempéries, né, os problemas diários, justamente para
nos fazer, nos achegarmos mais a Ele, né? E nos achegarmos entre nós, né? E realmente, em corpo, nós conseguimos superar e em corpo nós conseguimos crescer, né? Acho que tem acontecido isso. Tem acontecido isso. Mas, assim, embora a gente, eu falo por mim, né? Muitas vezes a gente sente que está bem aquém, né, do que deveria estar, né? A gente sente que poderia estar fazendo muito mais do que estamos fazendo. Mas acho que também isso faz parte, né? Acho que essa própria consciência disso é algo bom, né? Que nos leva para frente, que nos leva a não nos acomodar, né? Que nos leva realmente a sempre querer mais, né? Acho que é importante para nós, né? Não podemos nos acomodar, porque a promessa, né, do Pai para nós é muito grande, né? Então, o que Ele tem falado é realmente algo tremendo e nós não podemos nos contentar, né, com menos do que a totalidade, né, dessas promessas. E como diz, Deus é um Deus fiel, né? Então, se Ele prometeu, Ele vai cumprir, né? Realmente essa dúvida a gente não pode ter, né? Então, se Ele deu uma palavra, se Ele deu uma promessa, aquela promessa, ela vai se cumprir, né? E não depende dele, né? Ele já fez a parte dele. Depende de nós acreditarmos, de nós tomarmos posse, né, dessa palavra. Então, assim, eu acho que essa reflexão que o Paulo trouxe, acho que é importante nesse sentido, né? De nós, juntos, né? Estarmos né? Incentivando o outro, né? Um exortando o outro para realmente a gente não parar, né? Não podemos parar. Então, cremos que, embora a revelação tenha sido muito grande que o Pai tem nos dado, com certeza tem muito ainda que aprender, né? Tem muito ainda que está assimilar dentro, até que nós atinjamos, né, essa plenitude, né, de Cristo. Realmente é algo que a nossa mente ainda não consegue assimilar, né? O que é ter a plenitude de Cristo, o que é nós estarmos no nível que Cristo está, né? De glória, de honra, de intimidade com o Pai, né? Realmente nós como criaturas, né, nos tornarmos filhos, né, é realmente algo que ainda acho que não conseguimos ainda dimensionar isso, né? Mas é o que nós temos que estar clamando diariamente, né? Que nossos olhos sejam abertos, né? Para enxergarmos isso. Nossos ouvidos sejam abertos para a gente conseguir ouvir, né? Plenamente para quem nos falado, né? Pelo seu Espírito. E que a nossa mente, né? Nossa alma, mente, tenha realmente um discernimento, né, do Espírito para entendermos, né? E compreendermos a profundidade dessa palavra, né? Que ele tem nos falado, né? Não, 2 Pedro. 2 Pedro, a partir do versículo 3, 3 e 4. 2 Pedro 1, 3 e 4. Visto como, pelo seu divino poder, nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis co-participantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo, né? Sim, toda vez que eu leio esse texto aqui, a gente fica deslumbrado, né, com a profundeza dele e, e é realmente tipo um puxão de orelha nosso, né? E o interessante aqui é justamente isso, né, que o Pai, ele já nos deu tudo, né, que a gente precisa, né? Realmente tudo que a gente precisa para poder andar nisso, né, para poder manifestar isso, ele já nos deu, né? Pelo seu divino poder, já nos têm sido doadas todas as coisas, né? Pelo conhecimento completo dele, né? E é interessante aqui no versículo 4, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, né? Para que por elas nos torneis co-participantes da natureza divina. Então, acho que aqui é
assim, canal, né, para nós andarmos, né, e nós chegarmos nesse potencial, né, que o Pai tem nos prometido, né? Já temos falado aí em várias e várias reuniões, né, que nós fomos criados para sermos a semelhança do Pai, né? Só que fomos criados, a princípio, à sua imagem, né? E com o potencial da semelhança. Mas como vamos chegar nesse potencial da semelhança? Né? Como atingir esse potencial? E aqui está bem claro, né? Pelas suas preciosas e muito grandes promessas, né? E através delas, nos apropriando dela, nós vamos ser participantes, né, da sua natureza divina. Quer dizer, e essas promessas, o que que fala essas promessas, né? É justamente uma afirmação do Pai, né, de que ele já fez tudo para nós andarmos nisso, né? Quer dizer, a obra dele já está feita desde antes da fundação do mundo. Quer dizer, e nós já fomos criados, né, já com esse potencial, né? Quer dizer, nós já temos esse potencial em nós, não é algo que nós temos que desenvolver, né? Nós já temos o potencial para sermos isso, para sermos a semelhança do Pai. Já está em nós, já está em nosso DNA, né? Nós já fomos criados para isso, fomos criados para sermos filhos, né? Aquele texto que fala da predestinação, né? E aos que chamou, a esse também predestinou, né? Para sermos o quê? Conforme a imagem do seu filho, né? Para sermos filhos. Então, assim, nós já fomos predestinados para sermos filhos, nós somos predestinados para termos essa natureza. E tudo que o Pai precisava fazer, ele fez, né? E ele já nos deu essas promessas, né? Ele já nos mostrou todo esse caminho que a gente precisa fazer para andar nisso. Então, nosso trabalho, vamos dizer assim, né? Teoricamente, está falando, é muito mais fácil do que a gente imagina, né? É muito mais fácil, porque a gente não tem que fazer nada de excepcional, né? A gente não tem que fazer nada de excepcional. É simplesmente que acreditar e apropriar, né? Acreditar na palavra, acreditar nas promessas, acreditar que aquilo lá é para nós, né? A gente tem muito mania de acreditar muito nas outras pessoas e não na gente, né? Então, assim, só que temos que ter uma consciência seguinte, que o Pai nos chamou, né? Não fomos nós que escolhemos, foi Ele que nos escolheu, né? A nós. Se nós já estamos tendo essa revelação, é porque nós fomos escolhidos. Nós fazemos parte disso. Então, aquela promessa é para nós também, né? É para nós também. Então, assim, temos que ter essa ousadia, né, para apropriar dessa promessa, para apropriarmos dessa palavra. Se enquanto nós não fizermos isso, nós não vamos conseguir realmente fazer o que o Paulo colocou. Não vamos conseguir permitir, né, que Cristo realmente faça a obra, né, em nós e através de nós. Cristo realmente quer manifestar, né? Como cabeça, ele quer realmente que a gente ande na totalidade. Ele quer realmente que a gente faça a obra que está preparado para fazermos. Ele quer realmente trazer justiça para esse mundo, ele quer trazer libertação aos cativos, ele quer trazer cura aos enfermos, ele quer trazer realmente a liberdade, né, para aqueles que estão escravizados, né, no cativeiro da corrupção. É isso que ele quer fazer. E ele vai fazer isso através de quem? Através do seu corpo, né? E cabe a nós realmente sermos participantes disso, permitirmos que essa obra seja feita, né? E para isso só é requerido de nós isso, né? Nós acreditarmos nessa palavra e andarmos nela. E andarmos nela. É muito forte o que o Pai realmente tem falado, é muito forte a sua palavra, né? E, como diz outro texto lá, né, que o Pai, ele não nos tem dado espírito de covardia, né? De em alguns termos fala de timidez, né? Mas de poder, amor e moderação, né? Nós não temos recebido o espírito do mundo, mas o espírito de Cristo, né? Então, assim, são várias promessas que nos dão essa convicção e que nos dão realmente as ferramentas que a gente precisa, né? Não é por força nem por violência, pelo meu espírito, né? Tudo posso, né, naquele que me fortalece. E assim, né, N promessas, né, que nos permitem realmente andar nisso. Tenho certeza que o Pai realmente quer fazer a diferença, né, através de nós nesse mundo, né? Quer realmente trazer algo que realmente sacude esse mundo e mostre que
Deus não é um Deus distante, né? Não é um Deus que criou o mundo e se isolou e que não se importa com o mundo, né? A gente vê tanta catástrofe, tantas coisas que muitas pessoas dizem isso, né? Que Deus é um Deus distante, um Deus que não se importa, um Deus que ignora a criação, né? E vocês estão vendo isso é porque eles não estão vendo realmente essa manifestação, né, dos filhos. Mas a natureza, como diz Paulo, né, em Romanos, ela geme, né? Ela geme angustiada, aguardando essa manifestação dos filhos, né? E nós também gememos, né? Como ele diz. Porque nós queremos isso, né? Embora a gente não esteja ainda nesse nível, a gente anseia por isso, a gente anseia por andar nesse nível, a gente anseia por caminhar nesse nível, né? E é isso que o Pai quer de nós. É isso que Ele quer. E é isso que Pedro está nos dizendo aqui, né? Cara, antes disso, né, já é seu. A palavra está dada, a promessa já foi feita, né? E já, como diz lá, já foi selado pelo próprio Espírito Santo da promessa, né? Quer dizer, não seja um impedimento, né, para esse agir de Deus, né? Acho que o único impedimento é a gente mesmo que pode ser, né? Então, assim, que essa reflexão realmente seja de cada um de nós, né? Seja de cada um de nós. De querer realmente andar nisso, de dia a dia estar declarando isso. Pai, que a tua luz ilumine os nossos olhos, abra os nossos ouvidos, né? Que realmente nos dê essa consciência do que nós somos e onde nós podemos chegar, né? Haja realmente esse querer, haja realmente essa boa ambição, né? Nos nossos corações para realmente sermos plenos e que realmente queremos essa plenitude do Pai, queremos realmente ser essa diferença, sermos realmente esses filhos que o mundo anseia, né? Que o Pai nos dê, né? Haja realmente essa unção, que o Espírito Santo de Cristo nos leve a esse nível, né? Haja se querer mais e mais em nossa vida. Amém?